bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Eu sou a Cláudia Campos, coordenadora da comunidade. Eu estou aqui com o Expert Elite, Alan Araújo, que vai fazer uma apresentação para vocês sobre modelagem avançada e parametrização no Revit. São algumas dicas boas aí que ele preparou. E agora a gente estava conversando, são tão boas que vai ter segunda parte. Vamos ter umas 10 partes, viu, Cláudia? 10 Prepara. partes? Ô, louco! O pessoal vai ficar especialista, então, nisso. Vamos sim. Muito bom. Vão sair daqui ensinando a gente. Isso, que bom. É isso. Então, obrigada pelo comparecimento. Então, Alan, agora eu passo a palavra para você iniciar. E desejo a todos aí que aprendam bastante. Vamos que vamos, então, galeras e galeras, revitilianos e revitilianas. Hoje é dia de modelagem, hoje é dia de Revit, hoje é dia de parametrização. E hoje é dia de a gente descobrir umas técnicas aqui extras, umas técnicas boas para a gente conseguir se virar melhor em questões, especialmente de parametrização, tá? Quando a gente fala de modelagem, eu não quero falar exatamente daquela coisa, como faz uma extrusão, como faz enfim, um sweep e aquelas coisas mais básicas, porque afinal essa é a parte básica. Então a gente vai subentender que já existe um certo entendimento disso, e a gente vai pular para a parte do principal, né? Coisas que a gente precisa se preocupar para fazer uma família, uma modelagem mais expert, digamos assim. Boa noite aí, o chat está animadíssimo. Fiquem à vontade aí também, fazer seus comentários depois lá no fórum. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar um pouquinho sobre o fórum aí no finalzinho. Geralmente nas segundas-feiras eu faço os encontros aí com a galera. Hoje e durante algumas outras oportunidades, vamos fazer esse encontro aqui também no fórum. Hoje estou com a camisa da Autodesk. Hoje estamos aqui pelo fórum, pelo Autodesk, pelo programa aí dos Expert Elites. Para quem não faz ideia quem eu sou Alan Araújo. Eu sou esse daqui, ó, que acabei de tirar um print que Cláudia veio braba para mim. Alan, você tem que colocar sua foto e sua apresentação. É isso aí, Cláudia, dá chicotada mesmo. Arquiteto, mestre, técnico, BIM, meu mestrado é em BIM, Realidade Aumentada e Virtual, sou coordenador das pós-graduações aí de BIM do IPOG. Já trabalho aí com Revit, galera, tem um bom tempo. Tenho aproximadamente 18 anos de Revit. 18 anos, comecei em 2005, nos tempos de universidade. E começo a trabalhar com BIM 7 anos depois. 7 anos depois, está meio escondida? A foto tá vendo? 7 anos depois eu começo a trabalhar com BIM de maneira mais integrada, de maneira mais completa, né? Para a gente começar a entender a diferença aqui do que é o Revit e o que é o BIM de fato. Essa nossa live de hoje, ela vai ter um cunho mais prático mesmo, um cunho mais de dicas e uma coisa mais puxando para coisas que precisamos nos preocupar, coisas que precisamos planejar. Uma família bem feita, assim como um projeto bem feito, ele precisa ser bem planejada. Ela precisa ser bem planejada, a família. Não basta você simplesmente, vou fazer uma família de porta, família de móvel. Aí começa, e faz. Ok, se é uma modelagem simples, é uma modelagem focando somente no 3D, digamos assim, num 3D duro, entre aspas, aí num 3D que você não tem como mexer nos parâmetros, é ok, é mais tranquilo, é mais de boa, é só você fazer e se precisar refazer alguma coisa, você muda um pouquinho a estratégia. Mas na medida que a gente começa a pensar em algumas coisas mais link linkado com link, fórmula linkada com parâmetro, parâmetro dependente de outra coisa aqui, família dentro de família, coisas nesse nível assim para realmente fazer uma coisa mais avançada, aí a gente precisa planejar direitinho, tá? Esses dias até eu comecei a gravar um treinamento sobre portas paramétricas. É um curso completo de modelagem avançada também, que é o que eu gostaria de passar aqui para vocês aqui durante esse ano aqui no próprio programa do Expert Elite. E lá eu comecei a fazer, e eu fui meio que fazendo por fazer, planejei um pouco, e eu precisei regravar umas 3 vezes para ficar exatamente como eu gostaria de ficar. Porque algumas coisas a gente, mesmo que entendamos bem, mas algumas coisas aparecem meio de surpresa ali, tipo um erro, uma restrição que foi perdida, um
parâmetro que quebrou quando você mexe um valor e esse tipo de coisa. Então, aqui as dicas vão muito em cima disso, como evitar estes erros assim do dia a dia, né? Em resumo, vamos falar sobre isso aqui, sobre tipos de família, sobre mais tipos de famílias ainda, os parâmetros, fórmulas e umas dicas gerais aí, tá? Cláudia colocou no chat aí o link lá dessa chamada, dessa nossa live. Cláudia, eu não tenho certeza se vai ficar gravada, você me responde aí, muita gente me perguntou, e se o link vai ser no mesmo local também que está a chamada da live. Então, você podia me Sim, responder. pessoal, todos os nossos webinars são gravados, tá? E eles vão ficar lá no fórum de Revit, tá? No mesmo post do convite, nós vamos colocar a gravação, tá? Amanhã já vai estar lá. Okay? Então, podem divulgar, podem passar para os amigos de vocês, só para as pessoas que vocês gostam, só para os amigos, inimigos não passa não. Deixa que eles se viram aí procurando, aprender só. Estou com o Revit 2024, estou com ele instalado aqui, e a intenção é até começar a usar mais firme também o 24, que a propósito é uma excelente versão, galera, tá? Uma versão assim fenomenal, que vale muito o upgrade. Às vezes a gente fica um pouquinho preso por conta de um plugin ou outro, mas se você não tem essa dependência, então vá com tudo porque está fenomenal. E forcem com que os seus colegas também migrem, porque o Revit fica mais rápido, o Revit fica melhor, mais produtivo e tudo dá mais sucesso, tá? Primeiro, vamos começar aqui sobre tipos de famílias. Quais são os 3 tipos principais de famílias aqui que a gente pensa ao se trabalhar no Revit? Existem as famílias de sistema, que são paredes, são pisos, são telhados. São famílias que, no seu projeto, se você está com ou sem template, pelo menos uma de cada uma dessas existe lá. Não existe Revit sem pelo menos uma parede genérica lá no template. Está começando no métrico, no imperial, ela está lá. São famílias que você apenas precisa se preocupar em configurar camadas, em fazer algumas configurações principais ali de material e tal, e você simplesmente reutiliza, tá? Existem as famílias, talvez o termo não seja exatamente esse, mas eu chamo de famílias externas. São as famílias que você modela fora e traz para dentro do seu projeto, tá? Então, você tem o seu projeto que você está desenvolvendo e você faz uma geladeira, você modela fora, você joga lá no seu site, você vende essa geladeira e você também joga no seu projeto, você puxa para dentro. Existem as famílias in place, nosso terceiro grupo aí, que são as famílias modeladas no local, tá? Normalmente elas, no dia a dia, acabam sendo bem utilizadas pela maioria dos usuários aí de Revit, mas, de uma maneira geral, não é tão recomendável o uso de famílias in place, o uso de famílias no local, o uso de famílias que você faz aquela coisa ali por alguns motivos mais avançados, BIM-mente falando, tá? Normalmente é mais interessante, de fato, você fazer isso fora, trazer para dentro cá. Na maioria dos casos, já que a gente não está falando aqui exatamente sobre BIM, não apenas sobre BIM, o foco aqui é mais Revit, na maioria dos casos, a família in place, a família no local, ela resolve muito bem. Só que a gente tem menos controle, a gente tem algumas possibilidades a menos, então. Mas eu vou começar fazendo o seguinte, ó, eu vou iniciar um projeto novo. Eu vou começar aqui pelo meu template. Template 2024. Ok. Tá? Que vocês podem começar por qualquer template de vocês, o template padrão da Autodesk, ou qualquer template que vocês tenham comprado ou feito, ou mesmo este meu aí. Tá? E ele está sofrido para começar aqui, mas é só para mostrar. Quem estiver surpreso aqui com um fundo preto, bem cara de AutoCAD, né? É assim que é a nossa nova cara aqui do Revit padrão. Mas não vamos falar disso aqui, não. Tem a live de novidades do Revit aí no outro momento também. As famílias no local, geralmente você faz por aqui. Ó. Você faz aqui em componente, model in place. Tá? E é justamente por aqui, e tudo que você faz por aqui na model in place, você faz também com uma família externa, certo?
Eu vou começar focando aqui, vou falar rapidamente dessa daqui, que a gente vai usar menos, que o foco vai ser mais a família externa. Mas olha, quando você vem aqui, componente, model in place, ele vai te perguntar que tipo de família você quer modelar. O que é que você quer modelar? Você quer modelar um sistema de tela, uma escada, um sprinkler. Então, tem tudo, qualquer coisa, qualquer elemento no Revit que exista, está aqui. Eu vou chamar essa escada de escada. Tá? E aí ele entra naquele modo de modelagem. Aquele que tem a extrusão, que temos o blend, o revolve, o sweep. O meu está em inglês, talvez fosse interessante eu colocar ele em português aqui. Acho que sim, para a maioria vai ser legal. Mas só para finalizar essa primeira parte aqui, é a mesma tela da modelagem externa, tá bom? O Eduardo pediu para deixar em inglês. Vocês preferem em português ou em inglês? Joga aí no chat, o que vocês preferem. Enquanto vocês respondem, eu vou mantendo aqui assim mesmo. Tá? Então, nenhum muito segredo, os botões são os mesmos, inglês, inglês, português, português, tá empate. Quem vai desempatar vai ser Cláudia. Vai dar meio a meio aí, ó. Dá meio a meio. Tá bem disputado. Mas eu vou dizendo sempre os nomes em português e em inglês, tá? Então, já que eu já estou com ele aberto aqui, eu vou manter, já que deu empate. Japonês, Otávio. Aí, olha só. Eu quero fazer uma família, tá? Eu quero iniciar uma família nova. O que é que eu faço? Eu venho aqui, arquivo, novo, família, certo? Ou naquela tela inicial, vocês vão lá e colocam para iniciar diretamente sua família. E aí, no nosso checklistzinho aqui, o primeiro tema eram tipos de famílias. Foram esses 3 tipos principais. E o mais tipos de famílias que eu falo é justamente essa segunda tela que eu mostro aqui. Quando você clica em nova família, ele vai te dar vários templates de família. Tá? Família também tem template. E é muito interessante vocês começarem a partir deles aqui e entender quais são as funcionalidades principais, porque dependendo do seu planejamento, algumas delas vão funcionar melhor que outras. Vou te dar alguns exemplos. A maioria é de famílias soltas, digamos assim. Sei lá, um sofá, você coloca ela onde você quiser. Mas existem famílias, por exemplo, baseadas em piso, baseadas em parede. Por exemplo, uma janela e uma porta é uma família baseada em parede. Tá? Um quadro poderia ser uma família baseada em parede também, ou talvez em face. Tá? Existem famílias baseadas em linha, que você desenha uma linha e aquela família pode ir repetindo, por exemplo, ou aumentando e crescendo de acordo com a linha que você desenhar. Se você quer desenhar, por exemplo, um bridge, vertical ou horizontal, então você pode desenhar essa linha e nessa linha vários modelos 3D vão se repetindo naquele caminho. Tá? Existem famílias baseadas em vários elementos, especialmente os elementos das famílias de sistema, né? Como parede, porta não, parede, piso, telhado, guarda-corpo, essas principais assim. Alguém perguntou, não vi a métrica. A métrica, ela fica aqui um pouquinho mais embaixo, mas ó, daqui a pouco eu mostro ela. Começando de cima para baixo. Famílias de balaustres, as peças verticais do guarda-corpo, né? Porque não necessariamente você deve usar somente uma peça retangular ou um tubo. Você pode fazer aquelas coisas assim, meio com formato meio gótico e com um cavalo em cima, assim, na ponta e na outra um gárgula. Então, vocês podem fazer esse tipo de família aqui e programar a partir dessas famílias de balaustres. Colunas, famílias de curtain wall, nossas paredes cortinas. Aí tem várias coisas de devices aqui para a parte elétrica, de hidro. Famílias baseadas em linha, por exemplo, a linha de detalhamento. Vamos chegar lá. Então, por exemplo, aquela que eu falei, um exemplo bom para usar essa daqui seria, sei lá, você quer fazer um paisagismo, você quer fazer um bloquinho de um tijolo em 2D, ou 3D, no caso aqui é de teu item, então é em 2D. E aí você quer desenhar uma linha, a partir daquela linha ele repetindo algumas vezes, tá? Alguns exemplos aqui de cada uma delas. Portas, parede e cortina. A porta de parede cortina, diferentemente da porta normal, ela é feita para parede cortina, tá?
Eu nem uso muito ela, porque eu tenho preferido usar como painéis das minhas paredes cortinas, paredes de vidro, por exemplo, com material de vidro. Aí eu fico livre para colocar minhas portas comuns mesmo em cima dela. Uma gambiarrizite aí que eu costumo usar. Famílias de portas, famílias de dutos, equipamento elétrico, um monte de coisa aqui de elétrica, família de móvel. Aqui, ó, o modelo genérico adaptativo para modelagem de massa. Modelo genérico baseado em forro, baseado em face, baseada em piso, baseada em linha. Esses são os principais que a gente vai usar aqui, tá? E assim, a ideia de vocês começarem a usar qualquer um desses templates é basicamente usar a base deles para facilitar a continuidade do desenvolvimento dessas famílias. Tá? Vou dar um exemplo aqui e começar só uma família de porta. Ó. Porta, abrir. Quando eu abrir aqui essa família, ele já vai vir já vão vir vários parâmetros prontinhos aqui para vocês, de altura, de largura, de medidas brutas, de informações, do tamanho do frame, né, da moldura ali da porta, do batente, não sei como é que vocês chamam. Então, já vem alguns parâmetros prontos baseado nisso. Já vem uma parede de referência, ou seja, eu preciso de uma parede para conseguir fazer essa porta, e ela está aqui. Se você faz uma família baseada em piso, olha como ela vai vir aqui, ó. Novo, família, Generic Models, Floor Based. Então, ele já vai vir por padrão um piso aqui. Ou seja, se eu desenhar uma soleira de uma porta, por exemplo, eu já vou usar esse piso de base. Não quer dizer que se eu desenhar aqui por cima uma soleira, tá? E carregar no projeto, não quer dizer que esse piso vai aparecer lá. Tá? Só ainda em nível de exemplo, ó, eu vou pegar isso daqui. Aqui ele está de sobrepor, tá? Ó, ele está em cima do meu piso. Mas eu vou carregar no meu projeto. E aí ele vai dizer para mim, clique num piso, em algum piso, para posicionar a instância desse objeto. Como eu não tenho nenhum piso, então ele está proibindo aqui de eu conseguir posicionar esse piso. Mas na medida que eu coloco aqui um piso qualquer, esses bloquinhos geralmente eles ficam aqui em componente, tá? Ou em porta, se for uma porta, por exemplo, ou uma janela, se for uma janela, enfim. E aí você vai lá e coloca o seu piso. No caso aqui, eu fiz um modelo genérico, baseado em piso. Eu posso ir colocando ele lá, tá? Então, para cada uso, é interessante a gente pensar numa estratégia específica. Se é porta, geralmente você usa porta. Se é uma janela, você geralmente usa janela. Mas se é uma janela baseada, sei lá, uma claraboia, alguma coisa baseada em telhado, às vezes é melhor você começar a partir de uma família baseada em telhado, tá? Então, sobre os tipos de templates, sobre os tipos de... Exatamente, Otávio, o piso não vem. Esse piso eu precisei colocar aqui. Assim como a porta que eu tinha feito lá, ó, essa porta aqui padrão, ela vem por padrão a parede, que se eu carregar no projeto, ele vai me pedir para eu colocar para que exista uma parede, né, para poder completar a minha tarefa aqui de colocar esta minha portita. Tá? E eu só consigo colocar esta porta se eu tiver uma parede. Tá? Eu posso fazer uma parede, uma porta, sem a necessidade de uma parede. Eu posso fazer uma modelagem de uma porta baseada no vento mesmo, no nada aqui. Simplesmente colocar ela no piso, ou voando, ou o que for. Tá? Então, você tem liberdade para você fazer o que você quiser. E aí é onde entra o nosso planejamento, certo? Dicas avançadas aqui sobre como planejar nossa família, que é importantíssimo antes da gente começar, senão a gente vai refazer várias vezes. Primeiro, é interessante que exista um host, que exista um hospedeiro para você posicionar isso, tá? Por exemplo, eu falei agora há pouco do quadro, certo? É interessante que ele seja baseado numa parede para facilitar você simplesmente clicar na parede e ela ficar lá. Aí você pode pensar sim ou não.
Na minha cabeça, eu acho que sim. Eu acho que é interessante sim, porque vai facilitar você posicionar, tá? Só que existem outras preocupações, outras variáveis que podem entrar aí no contexto. De uma maneira geral, muita gente não gosta de utilizar famílias baseadas em hospedeiros, especialmente a galera do elétrico, do hidrossanitário, tá? Por quê? Ó, Otávio está concordando ali. Porque às vezes você está trabalhando com links, está trabalhando com alguma coisa que vem de outro projeto, e quando você às vezes linka e tira aquela parede de lugar que está no outro arquivo e estava hospedado naquela família, muitas vezes quebra. Aí o negócio às vezes desaparece, às vezes dá erro de pedir para excluir e coisas assim, entendeu? Então são trabalhos colaborativos mais avançados que às vezes atrapalham um pouco esse processo de criar algumas coisas com hospedeiro. Então eu já vi muita gente, por exemplo, fazendo uma caixa de tomada voando. Tá, o Rodrigo não gosta. Faço projeto elétrico. Faz a tomadazinha voando aqui mesmo, aqui no nada. Aí você pega essa caixinha de tomada, dá mais trabalho de modelar, porque você vai ter que pegar, vai ter que ir na planta baixa, coloca de cima, depois vê de frente, aí move para cima, ou mexe aqui no base offset e tal, e vai posicionando. Dá mais trabalho de colocar, mas em alguns fluxos mais avançados aí, processos mais avançados de projeto, às vezes isso vai ser interessante. Então, parte do planejamento é entender as necessidades de todo mundo que está envolvido ali. Perfeito? Não somente o seu gosto. Ah, eu quero assim. Não, conversa com todo mundo que vai estar envolvido, porque muitas vezes eles vão dar vão te passar algumas restrições aí que devem ser evitadas, tá? E quando a gente fala de família avançada, a gente também deve se preocupar muito, especialmente quando a gente fala de BIM, de parâmetros de textos, parâmetros de informação, parâmetros de exportação, parâmetros de IFC, parâmetros de análise, coisas que às vezes vocês não estão tão preocupados, mas em um determinado contexto também devem ser preocupação, de acordo com suas ideias aí, tá? Agora vamos entrar na modelagem mesmo em si, certo? Sobre como a gente vai criar parâmetros, como que a gente vai linkar esses parâmetros, o porquê de fazer famílias dentro de famílias e quando é interessante fazer esse tipo de coisa, tá? A começar por aqui, ó. Essa porta, eu comecei como uma família de porta, tá? Poderia ter começado como uma família uma família genérica? Poderia, só que eu não vou ter o host da parede, né? Ela seria uma família solta. Deixa eu só fechar outra família aqui do piso. Aqui. E uma curiosidade avançada, eu diria até, uma outra dica avançada aqui que muita gente se preocupa, gostaria de fazer, por exemplo, é transformar uma família em outra coisa, em uma outra família. Por exemplo, no meu template, eu tenho o costume não de chamar janela, mas chamar de esquadria. Então, a esquadria da varanda, da sacada, geralmente eu coloco como janela, não como porta. Por quê? Eu não chamo de porta, eu chamo de esquadria de alumínio e vidro. É uma esquadria que eu peço para o mesmo serralheiro ou para a mesma empresa, sei lá, para a Sasazaki, para onde for, que é a mesma que vai fazer minhas janelas, que vai fazer a minha porta da varanda, que é o mesmo material de alumínio, ou de PVC e vidro, ou de madeira, ou o que for, geralmente é a mesma empresa que vai me vender. Mas aí muita gente diz, não, Ola, mas eu queria, de fato, pegar essa porta. Aqui, ó, deixa eu colocar com exemplos visuais. Eu venho aqui janela, ó, tem uma das minhas janelas, é um janelão de 2,80 por 2,10, que é a minha porta de correio. Tá aqui ela. Tá? Alan, mas eu queria que isso fosse para o quantitativo de portas. Eu não quero que isso fique no quantitativo de janelas. E agora? O que é que eu faço? No meu caso, eu propositadamente quero que esteja no de esquadrias mesmo, tá? No de janelas, entre aspas. Mas você pode simplesmente vir aqui, ó, aqui em cima, e clicar nesse botãozinho aqui, ó, categorias de famílias e parâmetros. Esse amarelinho. Eu sempre confundo esses dois, mas é no de cima aqui, a pastinha amarela. E aí ele vai dizer que isso é uma porta. Olha só, ele vai dizer que isso é uma porta. Mas eu posso simplesmente chegar e dizer que isso é um móvel. Beleza.
Isso agora, oficialmente, é um mobiliário, é um furniture, tá? Ou uma janela, ou o que for. Então, se eu carrego esta minha porta, que agora é um móvel, para dentro do meu template, ele não vai estar mais em porta, ele vai estar aqui nos componentes, ó. Ele vai estar aqui não como uma porta. Se deixar o mouse parado em cima, ele vai dizer aqui, ó, que ele é o mouse está gigante na frente, mas é um Furniture Family One, é o nome que eu coloquei sem salvar, né? E ele não está em porta. Não está aqui, ó, Family One não está em porta, porque eu mudei a categoria, certo? E o que acontece? Se eu vier aqui, mudar de volta para a porta, Doors, e carregar de volta. A princípio ele continua lá, mudou agora a categoria, ele agora é porta mesmo, junto das outras portas, ó. Tá? Então, vocês podem simplesmente usar essa técnica aí para mudar uma janela, para transformar ela numa porta, se você quiser, certo? E antes de mais nada, é importantíssimo que você faça o seguinte, ó, Cássia, que gostou aí da dica. Eu tô aqui, ó, eu chamei ela de família 1. Eu acho que eu pulei aqui essa etapa, mas assim que eu clico novo, nova família, de imediato a primeira coisa que eu gosto de fazer é salvar esta família como? Já vou chamar do nome dela, do que ela vai ser, que vai ser, por exemplo, uma PO de porta executiva, já que ele sugeriu aqui, porta executiva. Por quê? Porque depois, se eu quiser transformar isso aqui numa outra categoria, chamar ele de janela, eu mudo aqui a categoria, tá? Para corrimão, e salvo como família de novo, e vou chamar como corrimão executivo. Tá? Então, eu vou manter as duas, porque se eu simplesmente pegar essa porta, mudar a categoria, vai acontecer isso que acabou de acontecer lá no meu. Antes era um móvel, eu voltei para a família, modifiquei, voltei, devolvi, ele substituiu porque ele usa o nome como referência, o nome do arquivo, family1.rfa. Tá? Então, salva como antes de importar dentro das suas famílias. Certinho, certinho? E aí a gente começa a pensar aqui nos parâmetros e na nossa modelagem geral da porta. Assim como o projeto, a gente tem aqui, ó, planta baixa. Temos planta baixa, temos planta de forro, temos 3D, temos fachadas, né, as elevações aqui, as vistas laterais, esquerda, direita, frente, trás, tem tudinho aqui, bonitinho aqui, já meio que organizado no próprio template, ó. Ele já tem parâmetro de altura, tem parâmetro de largura, já está equidistante aqui a setinha da abertura da porta. Essa é uma das vantagens da gente usar um template padrão aqui para a gente, tá? E aí, ainda falando de planejamento, certo? Eu quero fazer uma porta executiva, já que é o nome dela aqui. E essa porta executiva eu quero usar com uma modelagem executiva que eu estou pensando em parede cebola, por exemplo, no meu projeto. A princípio, quando a gente está fazendo uma porta por padrão, aqui a maioria das portas que a gente conhece aí na maioria dos templates, inclusive no próprio padrão da Autodesk, é que quando você... A única coisa que eu não gosto do fundo preto é porque esse branco fica esquisito. Um brancão esquisitão, né? Mas deixa ele aí, vamos nos acostumar. É que se você mudar aqui, ó, a parede para uma parede de 30, a porta aumentou junto, ó. Certo? Mas, se você está pensando em paredes com revestimento cebola, com paredes executivas com revestimento extra ali do lado, aqui assim, que geralmente a gente faz várias paredes em cima de parede, dentro de parede, dentro não, parede principal e as paredes de revestimento, né? Que aí você coloca elas desenhadas por fora. Aqui, só mudar o alinhamento dela. E barra de espaço. Então, geralmente a parede de cebola ela é feita assim. São várias pareditas, várias paredetes que se somam para complementar a parede principal, tá? Tem até uma novidade aí vindo sobre camadas 3D, viu? Daqui a pouco aparece ainda no 24. Tem umas coisas boas aí. Então, se alguém
tem o beta teste aí também, já dá para ver umas coisinhas aí interessantes. Mas, ó, o que é que acontece? Quando você trabalha isso, parede de vedação, seu tijolo separado dos revestimentos, e você aumenta a parede, a porta não vai aumentar. Simplesmente não vai aumentar. E você vai perder essa referência aqui, ó. Ela aumenta só na porta que está posicionada. Se por acaso eu coloquei a minha porta CS, coloquei a minha porta aqui na paredinha de revestimento, ó, só nessa, então ela vai cortar só essa paredinha de revestimento aqui também, ó, não está cortando as outras. Ok, eu posso clicar em unir, né, para ele quebrar as outras e aqui, ó, unir e fazer isso aqui, mas mesmo assim, o batente aqui, o frame aqui da porta, ela não vai aumentar. Aí fica a pergunta, você quer aumentar ou não? Isso é uma pergunta que as duas respostas são verdades, são verdadeiras, tá? Olha para a porta de vocês aí. Você vai ver, a porta ela preenche o espaço inteiro da parede? Sim ou não? Então você tem que saber. No caso dessa porta padrão do meu template, ó, ela preenche. Especialmente assim, prédio antigo, a gente vê muito isso, né? Galera lá, Luiz aí de Portugal, galera aí que tem muito prédio histórico aí na cidade, vê aquelas paredonas de 40, 50, 60 centímetros e tem uma super peça de madeira aqui fazendo todo o emolduramento aí, todo o esquadro da nossa porta. Então, nesse caso, sim, a gente quer. Mas digamos que eu não quero, eu quero realmente deixar minha porta aqui, assim, ó, só um pedacinho mesmo com 10, tá? No meio da parede. Então, é algo que a gente tem que planejar antes de começar a nossa modelagem, certo? E aí a gente vai começar agora a nossa modelagem. Estão vendo esses verdinhos aqui? Essa é outra dica importantíssima na nossa vida aí de parametrizadores de famílias. O grande ideal na nossa vida é que a gente use estes planos, ou planos de referências, ou linhas de referências, que eles ficam localizados aqui em cima, ó, menu criar, lá no final do menu, aqui no final, quase no final, tem aqui, ó, linha de referência e plano de referência. Normalmente eu uso mais o plano de referência mesmo, tá? É mais interessante você parametrizar os planos e prender as modelagens nesses planos. Como assim, Ana? Vamos lá, vamos fazer o primeiro painel aqui da nossa porta, tá? O que é que eu poderia fazer? Eu vou fazer uma extrusão, vou fazer um retângulo, ó, vou fazer até ele fora aqui mesmo. Perceba que eu fiz ele alinhado por este plano e por este plano. E aí, ó, o famoso cadeado. Esse cadeado aqui, ó, ele é essencial. No projeto, eu acho que ele atrapalha mais que ajuda. Durante o projeto de arquitetura, o design ou tal, eu uso com muita moderação, porque geralmente você vai mexer uma coisa, puxa outra, quebra o negócio e tal. Então, eu prefiro não usar no projeto, mas na família não existe parâmetro, não existe família bem parametrizada se não tiver usando muito bem essas restrições de cadeado, tá? O que é que eu quero dizer com esse tipo de coisa aqui, com esse tipo de cadeado? Quero dizer que quando eu mexer nesse parâmetro aqui de largura, quando eu vier aqui, ó, o parâmetro pode ser mexido aqui dentro da própria família. Aqui, ó. Aqui, quando eu vier, deixa eu botar essa unidade aqui, que polegada ninguém merece, né? O N, length. Eu vou colocar aqui metros e centímetros. Beleza. Inclusive, a proposta é uma boa dica para quem está se mudando aí para um país que usa imperial. Às vezes você não tem tanta noção de dimensões em polegadas e pés, você pode modelar ele mais ou menos baseado em centímetros, depois você vai lá, o N, e muda aqui, ó, a unidade para pés, para polegadas. E fica trocando assim o tempo todo para vocês. Acho que nem mudou, deu alguma outra coisa aqui, não sei o que foi. Ctrl Y. Tá? Então você fica usando essa referência. Claro que você não vai usar exatamente aqui transformar, porque geralmente tem as medidas padrões de mercado, né, da construção. Deixa eu só ver como é que está o chat aqui, Felipe. Essa questão da troca de tipo de famílias precisa tomar cuidado. Olha só, vamos ver o que o Felipe quer dizer. Algumas famílias têm parâmetros nativos, exemplo, a fundação estrutural, caso utiliza modelo genérico,
e altere o tipo para fundação, esses parâmetros são inclusos. Então, tá aí uma dica excelente de Felipe, que é que ele diz, tanto de você perder o parâmetro, como de você somar um parâmetro a mais. Vai ficar talvez o lixo, não é isso, Felipe, que você fala? Ou se você está fazendo uma família que não tem aquele parâmetro, ele vai deletar, enfim. Então, no caso de porta e janela, é tranquilo, né? Porque porta e janela é exatamente o mesmo comando, só muda o nome. Poderia ser o mesmo comando lá, mesmo clique. É o mesmo comando, não muda nada. Assim como o piso é a mesma coisa da topografia, agora no 2024. Piso igual topografia. Essa é a nossa nova topografia agora, é um piso, virou um piso. Igor, não sei se pode falar como dica aqui, mas gosto de criar um tipo novo para os planos de referência que definem a origem da família, no meu caso. Vou falar sobre essa origem também, foi bom que você falou também aí, Igor. Obrigadão aí pelo lembrete. Mas olha só, o que é que acontece? Se eu venho aqui nos parâmetros da minha família, ó, eu vou encontrar aqui, ó, largura, certo? Width. Vou colocar aqui 1,20 m. 1,20 m, apliquei. Tá? 2 metros, apliquei. Então, quando eu faço isso daqui e eu aumento minha família, eu automaticamente também estou aumentando ou diminuindo essa modelagem que eu fiz aqui, ó. Vamos ver no 3D lá. Mexi aqui no parâmetro, 3 metros, 1 metro. Ok, tá? Então, eles estão presos nos planos. E o plano, por padrão, já estava parametrizado, mas eu vou mostrar como é que você cria o parâmetro também aqui, agora na sequência, tá? E aí, outra dica importantíssima para vocês aqui, além dessa de você prender nas coisas, para você ganhar tempo, é importante você perder um pouquinho de tempo, né, para cada etapa. No sentido de, fiz essa modelagem simples aqui, ok, já testo para ver se ela está toda certinha. E eu, geralmente, se ela está a medida padrão 1 metro, eu gosto sempre de colocar uma medida maior, sei lá, 1,5 m, apliquei. E uma medida menor, 50. Tá? Por que eu faço isso? Porque, às vezes, quando você está com muitos parâmetros na família, acaba que você mexe num parâmetro e quebra outro parâmetro e acontecem umas coisas assim. Então, você já fez, já testa. Já testa um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, porque às vezes quebra quando você diminui ou quebra quando você aumenta, certo? Dica importante aí para você depois não fazer 10 parâmetros, aí vai ver que o problema foi a estratégia que você usou lá no começo aqui, de prender aqui, e você vai ter que fazer a família toda. Então já vai testando, já vai organizando essas coisinhas aí, tá? Aí vou mexer nesse parâmetro da altura agora, ó. A minha modelagem está aqui, ó. Então eu posso puxar com a seta, mas eu prefiro aqui, ó, AL. Por quê? Para não ter perigo dele querer alinhar com o alisar aqui da porta. Então, AL de alinhar, plano de referência existente, face que eu quero usar de alinhamento, restrição do cadeado. Tá? Eu não vou alinhar, galera, olha só, não vou alinhar com essa peça daqui, não. Alinhar daqui para cá, não. Fala mais da mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A dica aqui é use sempre os planos de referência como referência para criar os parâmetros, tá? As probabilidades de dar bronca na sua família e dar errado vão ser muito menores se vocês fizerem assim, tá? E aí podem usar e abusar de parâmetros de planos extras, né? Mexi na altura, ó, já venho aqui testar se a altura tá ok. 2,50, apliquei. 2 metros, sempre um valor menor e um valor maior. Beleza. Ali já fica mais bonito recuado 1,20 a 1. Não sei se eu entendi o que você quis falar, Otávio, mas deve ficar. Está dizendo, eu acredito. Aí vamos fazer um outro ajustezinho aqui na nossa família. Ó. Eu vou puxar ela mais para cá, mais para o centro. Onde que você quer posicionar esta sua porta? Tá? Você quer deixar ela no meio, independentemente do vão, sempre no meio? Ou você, independentemente do vão, você quer deixar na face de cá? Geralmente é mais comum ficar numa das faces. Tá? Mas pode ser que você queira usar o meio. Tá? Se você quer o meio, o que é que você vai fazer? DI que é a cota, daqui para cá, para cá. E marca o botãozinho aqui de equidistante.
Aqui, beleza. Para que serve marcar o equidistante? Significa que se eu mexer depois na largura dessa porta, desse painel, ele vai aumentar para lá e para cá simultaneamente. Tinha 1 centímetro, passa a ter 3, então ela aumenta 1 para cada lado. Tá? Se ao invés de fazer isso aqui, eu alinhar pela face de cal a L, dá um zoom lá para longe para pegar o plano, para não ter perigo de você pegar a parede ou coisa parecida. Então, pega o plano, ó. Peguei o plano, pego a face daqui, restrição presa. Belezíssima, tá feito lá, tá preso na frente. Então, se eu aumentar a minha parede, ele vai puxar aquela peça do painel junto com ela, certo? Porta no meio bate na duela. O Otávio tá falando ali, ó. Certo? E aí eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho aqui e tal. Perceba que eu não estou fazendo aqui o meu marco, minha duela, estou fazendo só uma extrusão simples aqui a princípio. Certo, certo? Ó, tá aqui. Agora vamos fazer nosso primeiro parâmetro, que é o parâmetro de espessura desse nosso painel da porta. Tá? Como que eu faço? DI, certo? Como está presa já a face aqui, eu até poderia colocar direto aqui, não tem problema. Tá? Poderia entrar aqui na modelagem, aqui nas linhas, ó, e colocar dentro a cota também. Sinceramente, eu nunca vi na prática se alguma coisa dá mais erro que outra, não. Mas eu faço o que tiver mais prático para mim na hora e vai. Mas eu vou cotar aqui para a gente seguir o padrão de cotar sempre o plano. Tá? Coloquei aqui. Ó. Se eu quiser que essa cota dessa porta, desse painel, sempre tenha 3 centímetros e 1 milímetro, é só marcar cadeado. Nunca que eu vou conseguir mexer mais disso aqui, mas eu não quero. Eu quero transformar isso em um parâmetro. Como criamos parâmetros aqui no nosso modelo, na nossa coisa aqui? Porque até então a gente só aproveitou os existentes, né? Eu vou criar um parâmetro assim, ó. Eu clico nele e simplesmente venho aqui, ó, em Label, que em português eu esqueci, mas não é parâmetro que está escrito. Esqueci como é que está escrito lá. Se alguém puder me relembrar. Não é parâmetro, é algum nomezinho lá que eu esqueci agora. Daqui a pouco alguém lembra no chat. Legenda. Legenda. Pronto, Cláudia confirmou aí. Então, vai estar escrito legenda aqui, que é o label. Eu não quero usar nenhum desses existentes. Eu quero criar um novo. Então, eu vou usar aqui, ó, no criar parâmetro. Create parameter. E eu vou dizer aqui, ó, que ele é um parâmetro que vai ser a minha... Eu gosto de organizar também no meu planejamento os nomes, as nomenclaturas desses parâmetros. Então, eu gosto sempre de dizer do que ele se refere. Eu vou chamar aqui de painel, poderia ser folha da porta, ou painel da porta, ou o que vocês quiserem chamar. Então, vou chamar aqui, ó, de painel. Eu não gosto de usar acento, cedilha, nada. Tá? Eu uso a palavra crua sem nada, assim, só a primeira letra maiúscula, underline, eu não uso espaço, tá? Essas questões de acento, caracteres especiais e coisas, elas acabam nos complicando em alguns processos mais avançados que envolvam criação de plugin, de Dynamo, de Unreal, de outras coisas que às vezes eles não entendem bem esses parâmetros, esses caracteres especiais. Então, a galera vai ficar dizendo, ela não sabe ler, esqueceu de colocar o acento aqui em coco. Em cocô, ficou coco. Tá? Então, é isso aí. Mas é assim mesmo. Painel. E aí eu vou dizer, espessura. Tá? Porque, Márcia, por exemplo, no inglês não existe cedilha, não existe uma Márcia acentuado. Né? Não existe acento nas palavras. Então, muitas linguagens de programação se confundem ao utilizar esse tipo de coisa. A Ania recomendou ali, ó. A Ania recomenda, é bom evitar. Então, ó, painel espessura. Tá aqui, certo? E aí, o que é que eu preciso me preocupar aqui? Isto é um parâmetro de tipo ou é um parâmetro de instância? Qual a diferença entre os dois? O parâmetro de tipo, ele vai ficar visível quando você clica naquele botãozinho ali, ó, editar tipo. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma porta de madeira de 80 por 2,10. Certo? Está no nome dela. E aí, todas as minhas portas de madeira de 80 por 2,10, o parâmetro de tipo largura vai ser 80.
parâmetro de tipo altura vai ser 2,10. Fechou? Mas aí eu posso ter, sei lá, uma família baseada em instância. Um sofá. Sofá tem todo tipo de medida, não tem? E eu posso querer adequar ele baseado no que eu vi ali, no que eu medi, do que eu comprei, de uma marca específica ou tal. Então, muitas vezes, em alguma situação assim, pode ser interessante a gente deixar o sofá, por exemplo, com uma medida de largura instanciada. Qual a diferença desse sofá instanciado? Que você pode deixar uma setinha lá no seu projeto, que você simplesmente pega a setinha e puxa, e ele vai aumentar o sofá. Certo? Eu posso ter uma porta assim, eu posso ter uma janela assim, e não é nenhum problema. Eu acho que vai muito do fluxo de cada um e vai muito também das repetições. Se vocês têm muitos tipos de portas e janelas o tempo todo mudando e você quer, de fato, que aconteça isso aí, às vezes é melhor deixar instanciado, senão a gente usa o tipo. Eu, normalmente, prefiro usar o tipo e, em algumas exceções específicas, eu uso a instância. Tá bom? E aqui é como que vai ficar organizada a nossa família. Ela vai ficar em que categoria aqui? Vai ficar abaixo de quê? Ele já deixou por padrão aqui, ó, dimensões. O que é isso, Alan? O que é isso aqui, ó? É isso aqui, ó. São esses títulozinhos aqui, ó. Construção, dimensões. Tá? Poderia colocar em outros e ficar lá embaixo. Normalmente, como boa prática, eu gosto de deixar os parâmetros principais mais acima. Por exemplo, as dimensões principais, a altura, largura. Mas coisas que eu não vou mexer nunca ou quase nunca, eu prefiro jogar lá para baixo. Por quê? Porque quando alguém pega a minha família e abre de imediato ela, vê de cara, mais intuitivamente, os parâmetros principais. Então, lá em cima, dimensões, altura, largura, tal, tal, tal. Material, as coisas principais ali. E aí, se por acaso eu quiser mudar a dimensão, a espessura do painel da porta, aí eu vou andar aqui, vou sair andando aqui pelos parâmetros para tentar encontrar onde é que está isso. Tá? Então, um exemplo disso é a espessura desse painel. Normalmente eu prefiro deixar ele lá embaixo, em outros, junto do frame lá, que por padrão a Autodesk até já faz isso também. Ó. Como eu acabei de criar o parâmetro, eu posso só vir aqui no lápis. Dica extra. Todas essas lives que vocês vão acompanhar com a gente aqui do fórum, tá? Depois vão lá e acompanhem novamente, voltem lá no nosso tópico e acompanhem tudo isso fazendo. Ver, olhar não acrescenta nada, galera. Você acha que aprendeu? Acha. Aí vai tentar fazer, lembra de nada. Zero. Pode ser a melhor aula do universo. É Jesus Cristo dando uma aula aqui de como parametrizar famílias. Você vai esquecer. Cássia, tem que praticar. Tem sim. Então, Cássia adverte. Ministério Cássia adverte. Tem que praticar. E eu vou deixar aqui ó, em outros. Tá? Vou simplesmente mudar. Editei aqui no lapisinho. Outros, other. Ok. Beleza, tá lá embaixo. Tá? Painel espessura desceu agora. Posso subir esse parâmetro, organizar ele. Eu também gosto de deixar, sei lá, tudo que é de painel juntinho, tudo que é de frame juntinho, tudo que é de tal coisa, material, deixo todo mundo juntinho assim, organizado. Eu não deixo em ordem alfabética, eu prefiro organizar em sequência lógica, assim. Quando é o caso, né? Em segundo lugar, a ordem alfabética. Tá? E já vou colocar aqui, ó, 3 centímetros. Alan, posso colocar 5? Pode. Aí é com você. Coloquei 3 centímetros, ó, ele já ajustou. Mas observa o que vai acontecer aqui. Ó. Lembra da dica de sempre testar. 3 centímetros, vou colocar um valor maior, 10 centímetros, apliquei. Olha só, essa face ficou presa, essa face ficou presa, porque eu coloquei o cadeado lá nela. Tá? Então, ela aumentou para cima, para onde ela podia aumentar. Se tivesse preso aqui no equidistante, aí ela ia aumentar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Certo? Mas não foi o caso, então ela está presa aqui. Sempre coloco o parâmetro um pouquinho menor, 1 centímetro. Opa, eita, não mudei não. Cadê você? Parâmetro 1 centímetro. Também foi. Então, se deu certo, ok. Parâmetro resolvido. 3 centímetros aqui feito. Aí, puxando a dica que alguém deu mais cedo, acho que foi Igor, não tenho certeza. Ainda sobre esses planos de referência, certo? Como que você vai posicionar a sua porta?
Normalmente, quando 3,5, então em homenagem a Otávio, eu vou colocar aqui, ó, 3,5 cm. Opa, 3,5 cm, ou 35 mm. Enter. Aí ele transforma na unidade da gente, ó. Tá? Ok, ok. Tá? Inclusive, você pode usar polegadas ali também, se quiser, tá? Ó, 2 polegadas. Ele transforma aqui, ó, 2 pés, no caso, 60 centímetros. 2, aqui, ó, 5 centímetros. Então, você pode usar a unidade para tudo, ó, 2 centímetros. 2 polegadas, tá? Então, 35 mm. Ele transforma na unidade que você está trabalhando aí no seu projeto. Ok, ok. Aí a dica ali de Igor foi sobre o parâmetro, sobre como definir a origem. A princípio, no meu template, por padrão, ele está feito assim, ó. Quando você está fazendo, colocando uma porta, ela é feita pelo meio. Pelo meio. Aqui, ó, pelo eixo. Muita gente pergunta, Alan, eu posso fazer pela esquerda ou pela direita? Pode. Só que eu não recomendaria fazer uma janela e uma porta pela direita ou pela esquerda, porque às vezes você ficar usando aqui, ó, a setinha, o bar de espaço para inverter, às vezes vai dar uma bagunçada, porque vai subir para a parede que está aqui, aí vai inverter, aí vai dar erro, você vai ter que alinhar, dá mais trabalho. Então é melhor você deixar pelo eixo mesmo. E o que é que define se a parede foi feita pelo eixo, se ela vai ser colocada pelo eixo ou pela ponta? É isso daqui, ó. Selecionei o parâmetro, ele está marcado aqui, ó. Define a origem. Só isso. Se eu quiser a origem daqui, ó, marquei aqui, define a origem. Pronto, agora ela vai ser colocada pela ponta. Tá? E aqui no meio, também, ó. Se eu pegar esse parâmetro do meio aqui, ele também é origem. Ó. Então, eu sempre tenho 2 planos aqui que se intersecionam para definir aqui a origem principal. Tá? Beleza, ok. Então, os parâmetros básicos aqui criados. É importante também, muitas vezes, você entender quando é melhor criar e como é melhor criar uma determinada família, uma determinada forma de modelagem. Por exemplo, essa daqui, ó, essa peça daqui, ela foi feita como uma extrusão, certo? Eu não faria como extrusão esse alisado da frente. Então, eu deleto e deleto, tá? Por que, Alan? Eu prefiro usar aqui, ó, o sweep, a varredura, para quem usa ele em inglês. Opa, blend não, aqui é o sweep, a varredura, tá? Por quê? Porque eu posso fazer o caminho dela daqui, certo? E eu posso depois parametrizar, por exemplo, o perfil que vai seguir nesse meu alisar. Porque a princípio, não, quero só um alisar quadrado. Ok, fechou. Mas olha na sua porta. Essa minha porta aqui, eu moro num prédio antigo aqui em São Paulo, tem umas coisas, tem uns elementos antigos aqui. Então a porta ela é desenhada, tem uns negocinhos assim, o alisar, é cheio de batentinho e tal, aquelas coisas bem clássicas, né? Então eu quero usar esse, eu quero usar quadrado, ou quero usar maior ou menor. Então, se eu simplesmente faço uma extrusão na frente, você fez o objeto duro e deu uma altura. Pronto, acabou. Não tem mais chance de nada. Mas se eu quiser depois, mais na frente, já que estamos falando de parametrização avançada especialmente, a gente pode pensar em como parametrizar isso. Tá? Por exemplo, o painel da porta. Esse painel aqui, ó. Eu fiz como extrusão. Será que esse seria o melhor caminho? Tá? Depende. Não, eu quero só uma porta mesmo ali, quadrada, e fim. Acabou a conversa. Mas não. Aí entra agora a nossa quarta dica diquíssima aí da gente. Muitas vezes é simplesmente mais interessante você fazer uma outra família e fazer o que a gente chama em inglês aí de nested family, de família aninhada em português. A família dentro de família popularmente conhecida. Então, ao invés de eu simplesmente pegar essa porta e fazer essa extrusão, eu não vou fazer assim. Mas o básico dos parâmetros aqui, tudo, e as dicas principais vão se repetir, seja qual for o caso. Tá? O que é que eu posso fazer aqui agora? Eu venho aqui em Arquivo, Novo, Família. Posso fazer como porta, mas eu não vou fazer como porta. Por quê? Porque eu não quero ter parede
para eu colocar essa minha porta. Eu vou fazer uma família externa para trazer dentro da minha família atual, tá? E eu não quero estar dependente de parede. Então, eu vou selecionar uma família genérica mesmo. Modelo genérico. Aqui, Generic Model. O mais básico de todos, que é o que você está livre para fazer qualquer coisa que você quiser. Abrir. Beleza. Criei a família nova. Arquivo. Salvar como. Família. Vou chamar ela aqui, ó, de PO, painel, underline, ao invés de espaço, sem acento, sem nada. Agora, aliás, eu não sei nem se painel tem acento. Tem não, né? Então tá bom. Pois é, achei esquisito desde o começo, agora vocês me confirmaram que não existe. Se fosse com U, teria, né? Painel, aí teria que ter o acento. Confere ou não confere? Cadê os gramatiqueiros aí? Extrusão, vou fazer aqui minha família, tá? Ó, vou fazer ela aqui, com medida aleatória mesmo, tá? Finalizei. Vou fazer um equidistante aqui, ó, DI, daqui para cá, daqui para cá. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo família é, claro, mudar a unidade. Mudar a unidade para facilitar a minha vida aqui, ó. Centímetros não, eu gosto de metros mesmo. Metros e centímetros. Tá? Não é esse que eu quero. Diz comprimento aqui, metros e centímetros. Achei. É porque tem umas coisas que confundem. Aqui tem o comprimento e tem distância. Distância é diferente de comprimento, tá? Os Revit novos, eles diferenciaram isso daí. E outra coisa que eu gosto de fazer é deixar uma escala menor, sei lá, 1:2, 1:5. Meio no olho mesmo aqui, só para o texto ficar menorzinho aqui, né? Para o desenho ficar maior, aliás, não o texto ficar menor, o desenho ficar maior. Ok, porque senão fica aquele negócio gigante assim, ó. Aí você se atrapalha todo. Então deixa uma escalinha maior para você enxergar melhor. Cliquei aqui, equidistante. Cliquei aqui também. Vou mandar outra equidistante aqui. E aí vou fazer os parâmetros. Vou até deletar isso aqui, ó. Coloquei só para manter ali. É daqui para cá, para cá, para cá, parâmetro. Clico ali em legenda, vou chamar aqui, ó, de PO, não, de painel espessura. Espessura. E esta daqui eu vou chamar de painel largura. Ok, criei dois parâmetros. Vou na vista de frente, vou colocar um parâmetro aqui também, DI, daqui para cá. Vou dizer que isso aqui é o parâmetro painel altura. Beleza, temos meus parâmetros criados aqui. Não importa qual a medida, nem estou me preocupando porque eu vou ajeitar isso quando eu estiver lá dentro do meu projeto, tá? Dentro da minha família. Criei um cubo básico aqui, ó, tá? Aí chega uma outra preocupação que você pode ter nesse momento. Alan, eu quero que isso aqui, esse painel, também vá ser quantificado na minha tabela de portas. Eu não quero que seja quantificado na tabela de modelos genéricos. Aí eu quero quantificar os subitens também da peça. Então, você pode vir aqui, ó, e fazer aquilo lá, ó, mudar o tipo dele aqui para ser uma porta. Eu não usei o template padrão de porta, porque eu não queria ter por base a parede. Eu usei um modelo genérico de base, tá, para deixar ela livre, e eu vim aqui e mudei para ela virar uma porta também. Certo? Ania, eu não sei qual a diferença, talvez alguém saiba aí, de distância para comprimento. Eu acho que distância é um termo mais para talvez urbanismo, para uma coisa mais distante, tipo, você está a 2 milhas de distância daqui. Não sei na prática qual a diferença. É um comandinho novo que surgiu de subdivisão nova aí, talvez alguém saiba responder. Mas, ó, tá salvo aqui, ó, PO painel, beleza. Vou carregar no projeto aqui, ó. Vou carregar e fechar. Vou carregar e fechar. Carregar e fechar. Quero carregar em quem? No meu projeto, não. Eu quero carregar dentro da outra família que eu comecei, ó. PO executiva. Ok. Não vou salvar, não precisa salvar esse painel, tá? Já que está carregado aqui na outra. Galera, salvem arquivos, né? E joguei ele aqui. Tá solto aqui. Beleza, beleza. Tá soltíssimo aqui. Agora vamos só prender as restrições, ó. AL,
Daqui para cá, prendi o cadeado, certo? Daqui para cá não vai adiantar, tá? Então, eu vou prender no meio. Daqui para o meio, ó, ele não tem nada aqui, mas ele entende o plano central. Cadeado também. Por que eu estou prendendo no meio? Porque se aumentar a medida, tá? A porta vai aumentar sempre, mesmo que eu tenha deletado a cota aqui distante, como está preso no meio, então ele aumenta para as laterais, tá? Então, está aqui essa peça pronta. Vantagem de fazer isso daqui. Eu tenho esse painel aqui, quadradão. Mas digamos que eu queira um painel de veneziana, ou de uma veneziana de alumínio, ou um painel desenhado, uma porta com almofadas, 2, 3, 4, uma. Diferentes tipos de portas, tá? Uma porta de marcenaria, que você tem um desenho mais bem elaborado ali, específico para aquele seu projeto. Então, numa mesma porta, ao invés de eu ter 10 famílias de porta, eu posso ter uma porta só que faz tudo. Então, por exemplo, eu tenho essa porta daqui, e ao mesmo tempo, ó, eu vou editar essa daqui também. Vou deletar isso daqui. Vou salvar como família. Vou chamar aqui PO painel triangular. Vai ser uma porta bem inovadora. Vou fazer aqui um triângulo, ó. Finalizei. Não vou nem fazer os parâmetros, só para a gente entender a ideia aqui, ó. Tá? Lembrando, eu salvei com outro nome, ó. Se eu simplesmente editar e mexer, vai dar bronca. Então, carrego no projeto e fecho. Porta executiva. Então, agora eu tenho 2 tipos de painel de porta. Eu tenho o painel retangular e o painel triangular. Então, tenho esses 2. E aí, o interessante é que, se eu clicar nessa porta e criar uma legenda aqui, ó, adicionar parâmetro, e chamar de painel tipo, tá? Vou deixar ela em cima mesmo, vou deixar lá em Construction. Fica lá no topo. Construction. Aí agora, quando eu estiver no meu projeto, ó, deixa eu carregar no meu projeto para vocês verem o que é que vai acontecer. Ó, eu estou aqui com a porta retangular, mas se eu vier na edição de tipo dela, cadê? Qual que é? Essa aqui. Se eu vier no editar tipo dela aqui, ele tem aqui, ó, PO painel triangular. Então, ou eu tenho um, ou eu tenho outro. Interessante? Então, a gente começa a deixar um pouquinho mais complexa aqui nossa família. Você não precisa ter 100 famílias, porque, afinal, sei lá, a moldura é a mesma, a maçaneta é a mesma. Então, você quer fazer diferentes tipos de maçaneta, você modela todas as maçanetas fora, carrega todas elas dentro da sua porta principal, e aí você simplesmente cria um parâmetro do tipo para você selecionar qual você quer. Para a maçaneta, para, sei lá, para a dobradiça, para o painel, para o batente, para o olho mágico, o tipo de olho mágico, para qualquer coisa que você queira parametrizar. Sempre com moderação, tá, galera? Cuidado que às vezes vocês exageram demais e colocam 50 tipos de maçaneta e no final das contas você só usa 1 ou 2. Tá? Então, coloque só os que você vai usar, tá? Para não ficar o template muito grande. De qualquer forma, a dica de usar tudo numa família só é justamente para deixar a família mais objetiva e a família o arquivo menor, a família menor. Porque senão você teria que ter várias portas que têm os mesmos elementos repetidos em cada uma delas. Ao invés disso, eu tenho só um elemento de cada que se joga toda uma vez só dentro do projeto. Tá? Deixa eu ver aqui, Eric. Aparentemente, parametrizar as famílias em função de um plano de referência é mais leve do que parametrizar a extrusão de fato. Realmente é isso. Eric, eu nunca testei, não vou saber te confirmar ou não. Talvez, não sei se faz sentido ou não. Alguém pode responder aí por nós. Delgado, boa explicação, valeu, Delgado. Hoje eu estive a pensar por que as famílias de ref são sempre criadas de forma dura e a porta livre. Foi o que veio na ideia e lá vem tu. Olha aí, tá dando certo. Foi homenagem a você que eu dei essa dica aí, então, Delgado. Qual a diferença de usar uma visibilidade, por exemplo? Deixa eu dar mais uma. Cláudia,
A gente tem quanto tempo aqui ainda? Uns 10 minutinhos, pode ser? 20? Uma hora? Umas 3 horas mais, tá bom? Oi, eu acho que a gente tem feito assim de 45 minutos a 1 hora, né? Tá bom, Mas eu acho que você pode concluir, né, com o tempo, mais uns, sei lá, 5, 10 minutos, se for suficiente, tá para bom. concluir ou não deixar, tem a resposta aí, né? E aí Ok, a gente continua numa outra etapa. perfeito. Como eu falei, aqui a gente vai precisar de talvez umas 4 lives aqui, umas 3 ou 4 lives para a gente conseguir colocar tudo que eu gostaria de colocar nesse contexto aqui, tá? Mas deixa eu só complementar aqui algumas Perfeito. coisas. A gente divide para depois ficar mais curto, né? Isso. Então, não esqueçam de se inscrever no fórum. Se vocês não são inscritos, vão lá, se inscrevam no fórum. Coloquem para seguir o fórum, porque sempre que tiver uma novidade, ele manda para vocês também, se vocês quiserem assim, né? Vamos ter mais, vamos ter mais. Mas olha só, coisas que a gente precisa entender aqui ainda, antes de finalizar pelo menos essa parte. Eu fiz famílias externas e carreguei dentro do projeto, tá? Inclusive, o nosso concorrente aí, o ArchiCAD, que as pessoas gostam muito da forma que as janelas e as portas são trabalhadas lá, elas são trabalhadas justamente com uma ideia parecida como essa. Então, se você tem uma família faz tudo, acaba que você tem algo parecido com o que acontece no ArchiCAD, que é a ideia de você simplesmente ir selecionando os objetos e transformando eles. Tem uma desvantagem, tá? Uma família faz tudo, ela costuma ser mais pesada na hora de você clicar para colocar na parede, pelo menos a primeira. Você sente mais, ela pensa, você clica lá, ela pensa, aí coloca. Tá? Quando é uma família leve, aí você colocou, ela colocou e vai rápido. Mas aí ela fica carregada na memória, depois fica carregada na memória, você pode ir colocando mais vezes, é tranquilo. Tá? Então, às vezes, pode ser que seja interessante vocês também olharem no computador de vocês, testarem o desempenho dessa família. Fechou? Olha só, eu trouxe a família aqui. O que é que eu preciso fazer ainda quando eu trago família dentro de família? Eu preciso linkar os parâmetros. Como é que eu linko os parâmetros? Eu vou ter que clicar nesse meu objeto e editar o tipo dele aqui, ó. Editar tipo, tá? E ele tem aqui as medidas, ó. Só que não adianta eu simplesmente mexer nessas medidas. Eu vou ter que linkar o parâmetro desta porta com o dos meus parâmetros de antes, da portona principal que eu tinha feito. Tá? Então, tem que ter esse trabalho a mais aqui, ó. Mas é bem simples. Painel altura na família base, na subfamília, vamos chamar assim. Eu vou linkar aqui, ó. Ele vai ser igual, eu vou colocar uma formulazinha, ele vai ser igual à altura dessa minha família. Então, tá grudado agora, tá preso. Se você der OK aqui, ó, o que vai acontecer? Ela agora já aumentou, ó. Já aumentou junto. Tá, ó. Se não tivesse preso, se não estivesse presa, aqui, ó, editar tipo. Se não tivesse presa, ela estaria solta aqui para você dizer o que você quiser. Ó. Quero 1 metro de altura. Mas não, está presa na altura do parâmetro principal da família. Então, se eu mexer no parâmetro principal, mexe aqui também. Mesma coisa aqui com a espessura, painel espessura, e a mesma coisa com painel largura. Width. Tá? Então, estão todos os parâmetros linkados agora. Ó. E tem um errinho aqui, ó. Eu não sei se eu dei Ctrl Z, mas vamos alinhar de novo. Eu dei uns Ctrl Z, talvez eu tenha feito um Ctrl Z errado aqui. Ó. Vamos encontrar onde é que está o eixo da parede. Ó, tem bronca. Broncas aconteceram, tá? Isso é a coisa mais comum do mundo, broncas acontecerem. E por isso que é sempre importante a gente estar testando isso toda hora. Eu não sei se eu peguei aqui o parâmetro errado. Deixa eu só juntar aqui só para ver uma coisa. Não, a dimensão está certa. Deixa eu alinhar de novo aqui, ó. AL, parâmetro aqui, com o parâmetro bem do meio da família. Aí, quando acontece esse tipo de coisa, se ele não aceitar alinhar pelo meio, essa muda a estratégia. Alinha pelo canto mesmo. AL, vamos para cá. AL, daqui para cá, cadeado. Beleza. O que importa é que quando aumentar, ó, vamos testar. Testei, largura 2 metros. Apliquei, aumentou junto. Sempre uma menor e sempre uma maior. Tá?
E é super comum, galera, você está mexendo num parâmetro, quebra outro, aí você tem que mudar a estratégia de um momento para o outro mesmo. Certinho? Está aqui feita a nossa família principal da peça. Tá? Imagina que eu não quero deixar preso este parâmetro de altura, porque eu quero fazer o seguinte, ó. Vou colocar nenhum e vou fazer aqui, vou deixar essa peça solta, aqui, ó, com uma medida de 7 centímetros. Apliquei. Só uma pecinha aqui, ó. Tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui um array. Aqui, ó. Acho que é matriz, ó, daqui para o último, o last, o último, tá? Vou fazer aqui, ó, daqui para cá. Porque eu quero fazer uma porta veneziana. Como eu acabei de importar uma família aqui dentro de família, então eu estou usando, uma delas eu usei para usar o painel, mas eu posso usar a mesma peça aqui com a altura que eu vou definir como eu quiser e simplesmente dizer a quantidade de peças aqui, ó. Eu posso pegar agora este parâmetro aqui, ó, do array. Posso clicar aqui no parâmetro do array. Vamos, array. E criar um parâmetro para ele, criar uma legenda para ele, ó. Adicionar parâmetro. Vou chamar aqui, ó, de pecas, quantidade, QT. Ok. Quantidade de peças. Tá? Ou seja, se eu vier aqui, ó, na quantidade de peças agora, e disser 10, ele vai aumentar 10. 12, ele vai aumentar 12. 15, ele vai aumentar 15. Tá? Então, você pode vir aqui e dizer. Mas se eu quiser esse parâmetro baseado em uma fórmula, eu quero deixar um espaçamento de 1 centímetro entre eles, está com 7, eu quero deixar um espaçamento específico e se aumentar a altura, ele simplesmente multiplicar mais peças. E aí eu vou encerrar com isso daqui. Vou mostrar esse parâmetro, porque sobre fórmulas, eu acho que a gente pode fazer uma das lives inteiras só para falar de fórmula. Porque aí o negócio fica interessante. Aí, ó, seno, cosseno, logaritmo, arredondar para cima, para baixo, arredondar em números inteiros, usar mais, menos, se, ou, e, condições específicas. Se eu ligar tal coisa, desliga outra. Se eu ligar a maçaneta, desliga tal coisa. Então, acho que a gente pode fazer uma só para falar disso aqui. Super Fábio lá gosta, ó. Então, ó, peças quantidade. Eu posso simplesmente dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar a altura, aqui, ó. Vou pegar esse, o ideal é você dar um Ctrl C no parâmetro, porque tem que ser exatamente como está escrito. Se tem espaço, se tem ponto, se tem cedilha, se tem letra maiúscula ou minúscula, tem que ser exatamente o mesmo nome, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Altura, tá? Uma fórmula básica. Dividido por, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar como é que eu posso fazer essa fórmula. Se eu dividir por, se eu quero, deixa eu pegar um calculador aqui, calculadora. Calculadora. Ó. Se eu pegar 2 e 10 e dividir por 8, vai dar 26 peças. Tá? Deixa eu dividir por 26 aqui, ó. Não, dividir por 0,08, que é a medida que eu quero. Pensei, mas no final só coloquei a medida que eu quero, que é a peça de 7, que eu tinha deixado, né, a extrusão, mais 1 centímetro de distância. Então, ele calculou para mim aqui, ó, 26 peças. Tá, ó, se eu aplicar, ele vai colocar 26 peças e vai ficar só espacinho de 1 centímetro entre elas. Tá? Ah, não, deixa eu colocar 2 centímetros, então vou dividir por 3 centímetros, dividir por 10 aqui, ó. 10. 21 peças, ele já calculou para mim. Se eu aplicar, está lá feito o parâmetro de array também, já para a nossa veneziana aqui, para a nossa porta. Tá? Que, inclusive, esta peça também poderia não ser simplesmente uma peça retangular. Poderia ser uma peça que você poderia parametrizar uma peça mais bonitinha, mais retangular, mais arredonda, com canto arredondado, com um ângulo diferente. Tá? Então, tudo isso você poderia programar, por exemplo, para, sei lá, você está fazendo um estudo solar.
Aí você pode programar para deixar, sei lá, a peça a 45 graus. Aí quando você marca o botão, muda o ângulo, ele já vai ver, na hora que estiver entrando o sol, já vai fazer uma sombra diferente e tal. Aquelas venezianas que você puxa assim e tal, e muda o ângulo, né? Caso vocês queiram fazer esse tipo de coisa. Carreguei no projeto. Carreguei, substituí. Tá, tá lá a nossa porta. Que é praticamente um portão, né? Isso aqui acabou ficando com cara de portãozão aí de carro. Que não vai funcionar muito bem, inclusive, ó, quebrou, ó. Olha só, parâmetro quebrado. Alan, por que deu isso? Importante estar sempre testando. Porque quando eu fiz o array aqui, eu prendi em cima, mas eu não prendi na lateral. Então, vou ter que voltar na família, abrir ela de novo aqui, extrusão, tá? Até posso fazer aqui, ó. Vou pegar aqui a família, vou aumentar para 2 metros. Apliquei, ó. Nem precisa aplicar. Botão inútil na vida da gente, galera. Aplicar. É direto aqui mesmo, vai-se embora. Então, aqui, ó, já viu que desalinhou. Mas se eu alinhar a L, esta com esta última, e prender, a primeira e a última estando certinha, qualquer medida que eu colocar agora, ó, 3 metros, 1 metro, sempre faz um valor para mais e um para menos, vai dar sucesso, tá? Então, pessoal, por conta do nosso tempo, eu vou encerrando por aqui essa nosso primeiro encontro de vários que vamos ter, tá? E aí, o que é que acontece? Muitos de vocês vão assistir depois, muitos de vocês estão assistindo agora, e vocês vão ter várias dúvidas, avançadas ou não. Inclusive, eu vi que aqui no chat tiveram uns textos maiores aqui, tá? Que eu não cheguei a ler. Ó, Cláudia sugeriu, ó, podem colocar as perguntas no fórum. Então, tá a sugestão aqui, ó, para a gente não ficar aqui há muito tempo, para a gente ter os nossos próximos encontros, dá uma lida no QR Code aí, no QR Code, ou vai direto aqui, ó, Fórum PTB. Vocês têm que se cadastrar lá para poder postar, tá? Inclusive, é um excelente lugar para a gente tirar dúvidas. Você abre lá, ó, vem no fórum de Revit, tá? Tem que fazer seu cadastro aqui em cima, tá? Aparece o botãozinho lá, você loga com sua conta Autodesk. É a sua conta Autodesk, tá, gente? Isso. Todo mundo, imagino, tem a conta hoje, né? Por causa do... Ó, a mais famosa aqui é a Cláudia, ó. Aí, de vez em quando, tem muito Rui tem bastante, Luiz tem bastante, Fábio está muito por aqui, tem uma galera fortíssima aqui. Quem participa muito no chat é o Otávio aqui, ó. Otávio, rampa para veículos no Revit. Otávio usa ali, ó. E aí, vocês participando, pessoal, do fórum, vocês vão ganhando status dentro do fórum. Não sei se vocês já participaram de algum fórum antigamente, que existia muito, né? Você vai participando, você sobe de nível, tem toda a gamificação que às vezes nos interessa também. E aí, se você tem muitas contribuições interessantes, se você tem muita coisa a acrescentar, você grava vídeo, você tira dúvida da galera, você participa bem, você faz tudo pelos outros lá, tá ajudando todo mundo, vocês podem, em algum momento aqui, ser convidado aí pelo time, por Cláudia e pelo time, a se tornar também um Expert Elite, tá? Que tem além do título, umas vantagens extras aí para a vida, tá? Eu sou Expert Elite e o quê? Tem 1 ano e meio, né, Cláudia? Acho que já mais, não, Alan? 2 anos. 2 anos, sei lá. Outra vantagem, pessoal, do fórum é o seguinte, os assuntos discutidos, eles têm um título, e aí o pessoal vai discutindo as respostas, e isso fica gravado com aquele título. E esses posts que tem o botãozinho verde, uma pessoa perguntou, o outro respondeu, se ele resolveu a dúvida, a gente considera a pessoa que teve o problema resolvido uma solução aceita, né? Então, todos esses com verde são soluções aceitas. E se vocês têm uma dúvida lá, por exemplo, o Alan colocou aí a pergunta parâmetro. Então, vai aparecer uma série de posts com a palavra parâmetro, né? Que já tem soluções aceitas. Ou você pode colocar mais específico, como criar um parâmetro. Pode ser que alguém já perguntou isso. E isso já foi resolvido. Então, na hora que você entra lá,
Alguma pessoa, outro usuário já teve a sua dúvida e a resposta já está lá. Então, fica muito mais rápido de você achar uma solução para a sua dúvida, né? E digo mais, As pessoas muitas têm vezes é dúvidas até muito mais parecidas, Muitas né? vezes é até mais prático que o próprio YouTube. Por quê? Porque é normal a gente grava vídeo para o YouTube. Oi, pessoal, eu sou Alan, tá? Hoje a gente vai falar sobre tal coisa. Aí estou falando do problema. É uma pergunta muito comum, que não sei o quê, que todo mundo tem esse problema. E tá, conta aquela história longa, e já foi 2 minutos de vídeo. Aí você começa a mostrar. Aí o vídeo tem 18 minutos, quando poderia ter sido respondida com um print screen com umas setinhas. Então, essas coisas são muito práticas aqui. Ó, você está desesperado ali com as enrolações. Eu gosto de fazer os vídeos mais práticos. Eu tenho os 3 tipos, né? Eu tenho o direto ao assunto, que é até 60 segundos, é o máximo. E os que são projeto mesmo. Mas, ó, aqui no caso, Ivone Colette mandou um link do YouTube como solução. Mas muitas vezes o pessoal, eu mesmo, gosto muito de responder com print screen e tal, aí coloco a dica aqui, aí você dá uma olhada rápida aqui, já viu, ó. Já viu a resposta aqui, ó, tal, tal, beleza, respondeu, segue sua vida, vai para a próxima. Sim, Tá? Então as ajuda dúvidas demais. são muito parecidas, né? E muita coisa já está resolvida lá, né? Ó, teve uma galera que Então, participa aí, ó, Otávio, eu participo, tem um Ronaldo lá, tem uma eu galerona, coloquei Dari, aí um link que galerinha é o já. guia do usuário do fórum, e tem uma série de posts. Se vocês quiserem mexer na sua conta Autodesk, como que eu faço para postar, como que eu faço para responder, tem uma série de informações aí de como usar o fórum, né? Mas Sim. fiquem à vontade, gente. Perguntem à vontade. Eu sou a gerente do fórum, eu estou sempre de olho nas perguntas. E se vocês tiverem dúvidas simples, podem colocar lá, né? Tem um fórum que é genérico, né? Que são perguntas mais sobre outros temas, e aí vocês podem colocar lá também, se não for de Revit, de AutoCAD, tá bom? Inclusive tem até um fórum, um deles, lá no International, que é sobre a wishlist, do que é que vocês gostariam que as próximas versões do Revit tivesse. Isso é bem interessante. É, Muita gente diz, ah lá, por que a Autodesk não coloca isso? Aí você vai é, lá e coloca aquilo como um desejo seu, e se for muito bem votado, a Autodesk costuma priorizar as coisas melhores votadas. Tá? Exceto isso. salvar como, que a Autodesk nunca vai fazer. Uhum. Isso aí desista. Tá bom, galera? Então tá bom, Fechou? pessoal. Cláudia, É, você me diz quando vai ser a próxima, aí eu aviso para o pessoal, fiquem atentos no fórum, fiquem atentos nos nossos grupos aí de aviso, e quando for ter mais, a gente avisa mais. Aí eu vou avançar em cima de fórmulas, em cima dessas questões mais avançadas de tipos, de parâmetros de tipos, como linkar uma coisa com a outra. Tem um monte de coisa importante aqui para a gente começar a pensar, e a gente pode entrar até no futuro, até na modelagem mesmo de massas, e modelagem mais orgânica e outras coisas avançadas aí, que também dá mega sucesso. ótimo. Então, eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham aí aproveitado bastante. E, Alan, especialmente, muito obrigada pelas suas dicas e pela excelente explicação. E nós vamos colocar lá para vocês no fórum qual vai ser a próxima continuação disso, né? Muito obrigada, Alan.